Pessoal, ontem foi o Dia dos Pais e antes de mais nada eu gostaria de desejar Feliz Dia dos Pais a todos, em especial ao meu pai. A questão que eu vou abordar hoje é se o fato de ser um herdeiro, de ser um sucessor, muda a experiência do Dia dos Pais. Olha, eu acho que não devia, mas que muda, muda, né? E o que me chamou a atenção por esse tema foi um cliente que me procurou no final da semana passada, pediu uma reunião extraordinária no sábado para se preparar para o almoço de Dia dos Pais, porque ele é de uma família rica, mas é uma pessoa que não trabalha na empresa da família, não tem negócio, tem a própria vida, tem a própria história, tem a própria carreira bem sucedida, uma relação muito boa com o pai, mas que se incomoda profundamente com o clima, com o climão de bajulação que ele vê nessas datas familiares, né? Então, vamos fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que foi o seu Dia dos Pais? Essa pergunta depende um pouco do contexto, né, da história da sua família. Tem filhos que já não têm os pais, ou que nunca tiveram, nunca conheceram os pais. Tem filhos que não falam com os pais, seja qual for o motivo. Tem filhos, e aí eu acho que é a maioria dos casos, que são de pais que trabalharam duro para criar esses filhos e jogarem esses filhos para o mundo. Quer dizer, aquele pai que ralou para pagar a faculdade do filho, mas precisa que esse filho saia de casa, vá trabalhar para ganhar o dinheiro dele, ganhar o sustento dele. E tem os filhos de pais que têm uma empresa, que têm um patrimônio, enfim, que são aquilo que a gente chama de herdeiros, né? Herdeiros, sucessores de empresas familiares ou de patrimônios familiares. Nesse tipo de família, né, muitos pais que têm poder, que têm patrimônio, são extremamente narcisistas, né? Eles gostam de ver o planeta girando em função deles. Ao mesmo tempo, muitos filhos de famílias ricas não correm atrás, né? Não dão duro, não vão atrás de criar uma própria carreira, de trabalhar duro, porque acham, né, que tem um futuro garantido. Isso me lembra um clássico que eu vou citar de novo, eu citei num vídeo recente, que é o Rei Lear, do Shakespeare. É uma peça escrita 500 anos atrás, em que um rei, né, que é o Rei Lear, vai dividir o patrimônio com as 3 filhas, e aí ele pergunta: me digam quanto vocês me amam para saber qual será o tamanho da sua recompensa. E aí a filha mais velha do Rei Lear diz: Senhor, amo-vos mais do que as palavras poderão exprimir, mais ternamente do que a visão, o espaço, a liberdade, muito mais do que tudo que é prezado, raro ou valioso, tanto quanto a vida com saúde, beleza, honras e graça, como jamais amou filha nenhuma ou pai se viu amado. É amor que torna pobre o alento e o discurso balbuciante. Amo-vos para além de todo o extremo. Bonito, né? E eu gravei esse vídeo depois do Dia dos Pais, porque eu queria observar um pouco as redes sociais, né, as manifestações aí de alguns pais e de alguns filhos, né, em relação ao Dia dos Pais. E eu posso dizer que uma amostra do que eu vi, a única diferença entre a vida real e esse texto do Shakespeare é a elegância da redação. A filha do meio, né, então são 3 filhas, a filha do meio segue mais ou menos a mesma linha, né, de puxação de saco, de falar que o pai é sagrado e tudo, e a filha caçula dá uma resposta sincera. Meu bondoso senhor, vós me gerastes, educastes e me amastes. Com obediência e amor vos honro sempre extremamente. Por que têm maridos as minhas irmãs, se dizem que vos amam sobre todas as coisas? Se algum dia eu vier a casar, há de seguir o dono do meu dever apenas a metade do meu amor, a metade dos cuidados e das obrigações. Então ela dá uma resposta sincera, dizendo que ela ama o pai na medida certa que um filho deve amar o pai, e o pai então pune essa filha, a caçula, na divisão do patrimônio. E o final da história vale a pena se você não conhece a peça, vale a pena assistir, porque é bastante educativo. Muitas famílias vivem esse clima, uma disputa de bajulação, que parece, né, já que a gente acabou de terminar uma Olimpíada, parece uma prova olímpica. Eu assisti, por exemplo, as finais da ginástica e estava vendo lá os atletas, né, os mesmos atletas fazem várias provas, e aí um tropeça no cavalo, o outro vai bem na argola, aí o outro vai super bem nas paralelas, mas escorrega no solo, e aí vai se fazendo uma média e depois soma os pontos. Em famílias desse tipo, você tem o Natal, você tem o Dia dos Pais. Quantos pontos será que alguns filhos fizeram no Dia dos Pais?
Tem o Dia das Mães, tem o aniversário do pai, aí tem o herdeiro que fez uma faculdade melhor do que o outro, tem aquele que teve filhos e por aí vai. Muitas famílias funcionam assim. O que fazer para quem está nesse contexto? Olha, eu acho que o herdeiro deve se colocar em uma situação de não depender desse jogo para obter a sua independência profissional, financeira e emocional. Ele deve investir na sua carreira, deve investir em conhecimento, deve trabalhar duro, se desenvolver, fazer terapia, fazer consultoria, marque uma sessão comigo, crie um plano de desenvolvimento, enfim, crie a sua própria história. Porque ao fazer isso, você poderá ter uma relação muito mais sincera com seu pai, com a sua família, com as suas possibilidades e com você mesmo. Você poderá inclusive trabalhar nos negócios da família depois de ter construído a sua própria história. A sua experiência vai ser totalmente diferente. Mas se você está nessa competição olímpica, procure ajuda, pois nunca é tarde demais para começar a construir a própria história. Fazendo de novo aqui o paralelo com as Olimpíadas, vamos lembrar que teve atleta aí consagrada, campeã mundial, campeã olímpica, que não aguentou competir em finais por problemas de sanidade mental. E mesmo a atleta que caiu do cavalo tem outra chance daqui a 3 anos de ganhar a medalha. Já no caso do sucessor, que apostou todas as fichas nessa competição, o preço a pagar é muito maior. É a própria vida, a própria existência e a própria felicidade.